Muito boa noite. Como é que você está por aí? Começamos ao vivo no YouTube e já estou dando um começar também aqui no Instagram. Espero que você esteja bem por aí. Muito boa noite. Nossa semanada de lives. Muito boa noite. Seja muito bem-vinda. Começando com Barry White. Gente, eu adoro esse cantor. Ele é maravilhoso. Quem gosta de uma musiquinha? Vocês podiam começar a dizer que música que vocês gostam também, né? Muito boa noite. Sejam muito bem-vindas. Bem-vindas. Eu sou o André Nutrichef. Me digam se vocês me ouvem e me veem bem. Boa noite, Terezinha. E nessa semana temos trazido assuntos importantíssimos para a sua saúde. Que coisa boa, Maria, primeira vez ao vivo comigo. Então acostume-se porque a gente sempre começa com uma musiquinha. E hoje eu consegui conectar aqui tudo certinho, então a gente vai continuar com um fundinho musical bem leve. Mas se vocês se sentirem incomodadas, me avisem. Também uma das grandes reclamações das minhas alunas é: vivo cansada e sem disposição. E quando você vive cansado e sem disposição, isso pode ser um alerta do seu corpo. Me conta aqui nos comentários se você vive cansada e se sente indisposta. Boa noite, Martinha. Perdi muita coisa? Não, acabamos de começar, então seja bem-vinda. A gente vai começar falando sobre essa temática. Então já me conta aqui, Martinha. Você vive cansada? Se sente indisposta? Você que está aqui comigo ao vivo, me comenta. Sem disposição, a Cris está falando, tá? Me conta aqui se você também, ó, a Cris já falou que está sem disposição. Então, quero saber se você também se sente cansada por aí. E, afinal de contas, por que estamos tão cansadas? Você já reparou que de um tempo para cá tem se sentido muito cansada, com baixa disposição, e que isso também acontece com aqueles amigos mais próximos de você? Uma grande queixa, uma reclamação: nossa, eu estou me sentindo tão cansada, eu não consigo mais ter aquela disposição que eu tinha antes. E por que que isso pode estar acontecendo? Bom, nós temos algumas disfunções no nosso corpo. Ó, a Terezinha também está falando que está se sentindo sem disposição. E daí, gente, pode estar acontecendo uma fadiga e cansaço crônico, tá? Que são queixas muito comuns. E muitas vezes elas são tratadas como doenças, mas geralmente elas são um reflexo do quê? Imagina do que isso pode ser reflexo, gente. De um estilo de vida, de hábitos que são aí desajustados. A gente sabe que na correria do nosso dia a dia, a gente às vezes acaba se atropelando, colocamos metas que não são tão possíveis de ser alcançadas. Ontem mesmo e durante esses dias a gente vem conversando para colocar metas possíveis. Aos poucos a gente vai colocando os hábitos alimentares aos poucos para serem alcançados. Não adianta querer mudar do dia para a noite, porque realmente você vai se sentir também indisposta, especialmente com uma frustração grande de não conseguir alcançar aquilo que você se propôs. Ó, a Anitta falando para mim: sinto quando ingiro glúten e lactose. A Martinha tá falando: estou na menopausa, às vezes bate esse cansaço, principalmente durante as atividades físicas. Olha só que interessante. Também vocês, meninas, sentirem esse cansaço quando consomem alguns tipos de alimento. Então, as alergias, as intolerâncias, as dificuldades digestivas também estão associadas aí com o passar da nossa idade, que
naturalmente, a gente vai diminuindo a nossa produção de suco gástrico, de amilase salivar, o sistema digestivo também vai ficando um pouquinho mais lento. Por isso que a gente precisa turbinar o nosso organismo com uma variedade de macronutrientes, que eu acredito que esse vocês de repente já saibam, né? Carboidratos, proteínas e lipídios, mas especialmente micronutrientes e antioxidantes, vitaminas, minerais, já vamos falar um pouquinho mais sobre eles. E o que você precisa entender sobre esse estilo de vida desajustado? É importante diferenciar o que é natural, um cansaço ali no final do dia, por um dia que foi extremamente exaustivo, do que o que é disfuncional. Você já acorda nem querendo sair da cama. Já está exausta, né? Acordou de manhã, tipo assim, meu Deus, eu preciso realmente sair da cama? Sério? Estão me chamando? Bota no soneca 5 vezes, sabe? E não consegue, não quer sair, só um guindaste para se levantar da cama. Mas enfim, a gente precisa desempenhar as nossas tarefas diárias, porque não tem quem faça pra gente. O cansaço, ele pode ter origem em fatores ambientais, né, onde a gente está inserido, o nosso trabalho, a nossa rotina, né, o nosso excesso de atividades, né? Também pode ter aí uma origem física. Então, peguei pesado na academia, trabalhei demais, fiquei muito tempo de pé, enfim, algumas disfunções aí com carência de nutrientes. Também pode estar relacionado com deficiências hormonais, que naturalmente para você que está na perimenopausa, na menopausa, o que acontece? A gente tem uma dificuldade, uma diminuição da produção de estrogênio, o sedentarismo também acaba favorecendo aí o cansaço, o excesso, a, a pouca massa muscular, né? Então, tudo isso os nutrientes essenciais para que a gente tenha aí uma regeneração e diminuição de radicais livres que naturalmente a gente produz. O nosso dia a dia, gente, dependendo de onde a gente está inserido, ele pode sim aumentar a produção de radicais livres, o estresse. E o que acontece? Às vezes está num trabalho que não gosta, está numa situação de vida que também não é interessante. Todo esse estresse do ambiente, ele reflete no nosso bem-estar físico e emocional, tá? E claro, quanto mais idade, naturalmente o nosso corpo também passa por processos aí de diminuição, como eu falei, de suco gástrico, né? A gente diminui um pouco mais a mobilidade, é normal, por isso que a gente tem que se manter ativo e se alimentar de forma saudável, com qualidades diferentes, alimentos, para que a gente minimize esses impactos. E quando a gente olha para esse todo, a maioria das pessoas vive cansada e não tem aí uma alimentação variada e nutritiva que realmente vai sustentar as necessidades do dia a dia. Geralmente, a rotina, o cansaço, nos leva a ter uma monotonia alimentar. Então, todo dia come a mesma coisa, ao acordar come a mesma coisa, no café da manhã come a mesma coisa, no lanchinho come a mesma coisa e no jantar come a mesma coisa. André, isso é um problema na minha vida? Eu não posso mais comer a mesma coisa? Olha, sendo honesto para você, o que acontece? Dentro de um planejamento alimentar, numa rotina, ter a rotina com o consumo de alimentos que são iguais acaba sendo muito cômodo. Porém, a gente tem grupos alimentares e, dentro desses grupos, a gente tem uma variedade de alimentos que, com o rodiziamento, a diferente aí composição, as cores, as texturas que podem ser trazidas com ingredientes mais fontes de carboidrato, fontes de proteína, fontes de gordura, a gente tem diferentes também nutrientes. Então é legal a gente entender um pouco mais sobre a composição desses alimentos, para que a gente traga diferentes sabores, texturas, antioxidantes, fibras presentes nos alimentos. Tenta entender, às vezes, o que tem mais na estação, porque a variedade nos
nos possibilita aí o consumo de diferentes nutrientes. Olha só que interessante, tá? E muita gente procura primeiro o médico, né? Um remédio, já uma prescrição aí de algum remédio, um suplemento, ou até mesmo já diz que tem uma doença para justificar esse cansaço. Tá? Então, não adianta ficar só tomando lá aqueles remedinhos que vão servir para retirar a dor aqui, né, do nosso corpo momentaneamente, se eu não estou nutrindo o meu corpo. Gente, vamos lá, um dos efeitos colaterais. Alguém já leu a bula do remédio? Aquela letra pequenininha, tipo, lê informação nutricional. Vocês já leram a bula do remédio? Conta aqui para mim se vocês leem. Existe interação medicamentosa, então alguns remédios para dor, eles realmente vão roubar nutrientes do nosso corpo, tá? Então isso é uma interação droga-nutriente. Existe um efeito colateral de dificuldade aí de trânsito intestinal, ele dá uma diminuída, então você pode se sentir constipada por estar viciada nesses remédios para dor, tá? Então, a gente diminui a nossa motilidade intestinal pelo simples fato de diariamente tomar algum remédio para dor, então isso pode estar acontecendo também. Então, existem vários efeitos colaterais. E como que a gente combate isso? A gente já vai ver um pouquinho também. Ó, a Deise está falando que sempre lê, a Nilda também está sempre lendo. A Sema, moro na praia e sem ânimo para caminhar. Sema, o que está acontecendo com você? Bota uma musiquinha, bora caminhar, bora fazer acontecer. E muitas vezes, gente, esse problema, né, o que está acontecendo, é algo muito básico. Você está tendo um sono ruim, uma alimentação repetitiva, como eu já comentei aqui para vocês, excesso de cafeína. Se você se sente extremamente hiperestimulada, não consegue dormir e descansar à noite, depois das 3 da tarde, não seria legal que você consumisse alimentos que são aí ricos em cafeína, aquele cafezinho que muitas pessoas. Eu sei que existem hábitos e hábitos, eu não estou querendo dizer que se você gosta de, à noite, comer algo que lembre mais um café do que uma refeição, está errado ou certo. Mas se a gente vai trocar um jantar, que seria uma comida, que seria um prato com, sei lá, que seja feijão, arroz, um frango, um peixe, com vegetais. Se eu vou trocar isso por um muffinzinho, por uma quiche, por uma torta, o que que acontece? Essa minha quiche, essa minha torta, esse meu pãozinho, ele precisa, na sua composição, também ter ingredientes que vão me nutrir. Então, eu tenho que ter lá vegetal, eu tenho que ter proteína, eu tenho que ter uma composição de produto, de receita, que vá me nutrir. E também a variação, mesmo tendo dentro de uma torta. Então, posso comer uma tortinha de frango? Sim, mas ali eu tenho fibra na composição dessa minha tortinha, eu tenho um recheio de frango, eu tenho um brócolis junto, vou comer com uma salada? Maravilha. Ah, não, eu só gosto de comer um pãozinho com um cafezinho. Gente, se você já não dorme, vai lá às 7 da noite me tomar 2 copão de café, cafeína, né? Então, não é um hábito que é sustentável para te ajudar a dormir melhor, não é mesmo? Então, a gente precisa perceber os nossos hábitos e entender o que pode estar acontecendo. Essa fadiga realmente pode estar sendo por você estar dormindo pouco, né? E, consequentemente, isso não é legal. E, claro, as escolhas alimentares pobres em nutrientes, como eu falei para vocês. Posso comer e ter o hábito que eu prefiro de comer uma tartelete, um muffin salgado? Pode, maravilha, mas eu preciso entender como eu vou construir isso na minha rotina para que isso seja saudável. Agora vocês vão me dizer que gostam de comer um empadão com farinha refinada, rico em gordura, um monte de requeijão catupiry. Nada contra, só estou falando. Um frangão lá com mais creme, amido de milho.
Tudo bem, tem a proteína do recheio, mas a massa é muito pobre em nutrientes, né? Então a gente precisa pensar que no nosso dia a dia, a gente precisa de ingredientes que sejam mais nutritivos. Ah, André, mas eu adoro comer o tal do empadão. Maravilha, mas a gente pode transformar essa massa de empadão numa massa com uma qualidade mais interessante, com uma farinha, com uma fibra, colocando algum vegetal ali junto, né? Diminuindo a quantidade de gordura, porque às vezes uma fatia da torta vai ter 600, 700 calorias. Você está achando que está arrasando. Então a gente também precisa pensar nisso, tá? E as causas comuns desse cansaço podem estar num ritmo circadiano desregulado. Meu Deus, o que é isso, André? Acordar muito cedo e consumir alimentos que são mais pesados de manhã pode atrapalhar a sua produtividade. Isso mesmo, já acorda de manhã comendo só refinados, açúcares, pães que são extremamente industrializados, os conservadores, gente, antimofo e etc e tal, que tem presentes dentro dos pães, tem alguns daqueles aditivos que eles diminuem ainda mais o estrogênio em você, mulher aí, 40 a mais, que já está na perimenopausa ou na menopausa. Olha só, você já tinha parado para pensar? Tem vários, gente, conservadores que podem e estão associados com isso. A alimentação inadequada, então café da manhã rico em carboidratos, como eu estou falando para vocês, e come uma bolachinha, fica lá beliscando e mordendo bolachinhas, biscoitos, né? Receitas que são aí pobres em nutrientes. Ah, mas é fonte de carboidrato, é energia, André. Sim, mas eu preciso de nutrientes. Lembra que a gente falou um café da manhã com um pouquinho mais de proteína, para que vocês coloquem essa proteína que é mais satietogênica. Se eu começo meu dia com mais proteína, a tendência é que ali no meio da tarde eu tenha menos vontade de comer doce. Já falamos um pouquinho sobre isso. O fato de eu acordar e já dar um monte de refinados para o meu corpo, isso pode gerar picos e quedas de energia. E alguém me comentou aqui, a Cris está falando assim, na massa pode ser com farinha de aveia e psyllium. Cris, super, eu não sei fazer coração direito, super pode ser, tá? E daí você ainda pode colocar abóbora, enfim. Daí a ideia aqui, a criatividade, a gente vai falar mais sobre isso na próxima semana. O que acontece também? Jantar muito tarde atrapalha o sono e a produção hormonal noturna, né? Não estou dizendo para vocês jantar às 6 da noite, mas deixar para comer ali 10h30, 11 horas. Ah, André, mas a minha rotina é muito cansativa. Eu pego 2 ônibus, vou trabalhar, não consigo chegar em casa, né? Enfim, eu entendo também isso. E a gente precisa adaptar. Então, se a gente não consegue aí colocar dentro da nossa rotina algo mais cedo, a gente vai optar, então, vou deixar ali uma sopinha pronta com proteína, vou comer uma omeletinha recheada com proteína, né? E vou comer uma salada, alguns vegetais, alguma coisa ali que funcione bem dentro da minha rotina, mas eu não vou comer um baião de 2 à noite, por exemplo, né? Às 11h30 da noite. Vou comer uma pizza inteira, né? Não. O legal é a gente ter aí atenção ao que a gente está ingerindo no nosso dia a dia. Um excessivo uso de medicamentos para mascarar esse cansaço, essa fadiga ou dores musculares, etc e tal. Muitos já estão tomando remédios como antiácidos, os prazóis da vida, porque tem uma dificuldade digestiva muito grande, e daí continuam consumindo alimentos que estão aí prejudicando o nosso sistema digestivo, e mascarando com os remédios só para continuar consumindo esses alimentos que muitas vezes agridem o sistema digestivo. Ah, e daí você às vezes até vai desencadear uma úlcera, uma esofagite, alguma coisa do gênero, só por ficar tomando e mascarando isso que está acontecendo, tá? Luciana, a farinha de tapioca para o quê, Luciana? Em que sentido? Tá? Eu prefiro que você faça uma crepioca, e daí você coloca a proteína junto. Você está tomando também
Antidepressivos, tem necessidade, às vezes, de estar tomando esses, antidepressivos. Alguns até estimulantes para se sentir acordada, despertada, né? Então, a gente precisa entender também sobre a interação droga e alimento e o que isso vai trazer de... Eu não estou falando que vocês não podem tomar medicamento, eu só estou trazendo um alerta para, tá? Deficiências nutricionais que podem estar acontecendo, né? O que os nutricionistas têm dificuldade, têm identificado aí em grande número nos consultórios? São pacientes que estão desnutridos, e a causa é clara, não estou dizendo que vocês não sabem se alimentar, mas a grande maioria das pessoas acha que está se alimentando saudável, mas às vezes está na monotonia alimentar. E daí acaba consumindo sempre a mesma coisa. Ou consome pouca quantidade de proteína e acha que já está consumindo demais, fez o cálculo errado, acabou sendo orientada por um profissional que não é nutricionista, no caso, prazer, eu sou o André NutriChef, sou nutricionista e chefe de cozinha, e por isso que eu trago aqui para vocês tudo baseado em ciência e prática clínica. Não só eu, mas também a minha equipe, que tem nutricionistas, a Elo, que é uma nutricionista clínica que já está há mais de 20 anos trabalhando em consultório também. Não entende como combinar esses alimentos e daí pega um monte de informação picada na internet que deixa você mais perdida do que direcionada. Não existe dieta restritiva, gente. Você não pode. Quem fala para você que você não pode mais, jamais, não acredite nesse tipo de pessoa. Claro que, se você tem alergia, intolerância, sensibilidade, está passando por algum momento que realmente alguns alimentos eles vão te causar desconforto, tem desbiose, enfim. Aí sim a gente precisa entender o que precisa ser retirado para ver se a sua digestão vai melhorar. Agora, não, você nunca mais vai poder comer brigadeiro, uma fatia de pizza não entra, não pode. Não, gente, não existe isso. Comer, ele envolve todos os nossos sentidos e a gente também precisa ter prazer. Podemos sim fazer uma pizzinha à noite, mas quem sabe uma pizzinha mais saudável, com uma massa de brócolis, por exemplo. Você já sabe fazer? Pois então, você precisa participar do evento Comer Bem Sem Perder Tempo. Vou te ensinar tudo isso por lá. E o que acontece? Não sabe planejar o seu dia alimentar. O que comer, em que hora comer. É aquela mulher que vive em dieta restritiva, que esqueceu que precisa se nutrir, que abre a porta da geladeira e fica, meu Deus, o que eu vou fazer hoje? Preguiça. Acho que eu vou fazer a mesma coisa de sempre. E daí vai lá, come só os 2 ovinhos, e é isso aí, e fechou. Entendeu? Então, a gente precisa entender em como fazer essas combinações. Vou te trazer aqui 2 exemplos muito comuns de deficiências nutricionais que estão acontecendo hoje, estão diretamente ligados à alimentação. E o que acontece, gente? A resposta aí para você que está tomando creatina, coenzima Q10 ou outros suplementos alimentares, vocês estão sabendo que esses alimentos, que esses suplementos, na verdade, te dão mais energia. Mas você está usando esses suplementos, ou começou a usar porque uma amiga falou que é incrível, porque uma pessoa falou aqui na internet, e você usa e acaba não sentindo melhora alguma da sua saúde. Não se sente com mais energia, com mais vitalidade, com mais disposição, continua se sentindo cansada. Daí vem a frustração, porque você investiu um dinheiro naquele suplemento que falaram que ia salvar a sua vida. Gente, fórmula mágica não existe, mas sim com praticidade, variedade, sem perder tempo na cozinha, a gente consegue ir longe, tá? A farmácia, ela tá na alquimia de combinações dos ingredientes. A gente tem fontes naturais de coenzima Q10, por exemplo, e a deficiência, por exemplo, de vitamina B12, ferritina baixa, também são grandes casos aí das mulheres 40 a mais. E ambos não dependem apenas de nutrientes e de suplementos, mas sim uma combinação em vários outros nutrientes para absorção e da vitamina B12
e do ferro, por exemplo. Né? A gente precisa do complexo B como um todo para conseguir absorver melhor tanto o ferro quanto a vitamina B12. Também a coenzima Q10, a gente também precisa do complexo B para conseguir absorver isso. A gente precisa de vitamina C para melhor absorção desse ferro, tá? Então não adianta nada estar se entupindo ali de arroz e feijão, comendo beterraba, mas não consumindo a vitamina C, que aí vai melhorar a biodisponibilidade desse ferro, por exemplo. A gente precisa de zinco, que é um mineral que é essencial para o crescimento e fortalecimento de cabelos, unhas, cicatrização. Vitamina A, que é uma vitamina lipossolúvel que está muito presente nos alaranjados, cenoura, abóbora, próprio tomate, melancia. E a gente precisa de gordura também para melhor absorver tanto a vitamina A por ser lipossolúvel, quanto os carotenoides. Então, gente, a deficiência da vitamina B12, ela impacta diretamente na sua energia, na cognição, na própria ferritina e na disposição, energia e força. Às vezes você está com essa fadiga toda e, consequentemente, está com deficiência de B12, está com deficiência de vitamina D, tá? Então a gente precisa prestar atenção. Alguém me falou alguma coisa aqui? A Beatriz falando. André, fiz bariátrica, mas não estou tomando suplementos. Estou me alimentando bem, graças a Deus. Meu médico me deu os parabéns. Olha que interessante, a Bia acabou de falar que ela fez uma cirurgia bariátrica. E daí, gente, a bariátrica é uma cirurgia que existem vários tipos de bariátrica e acredito que vocês devam já saber um pouquinho, mas a nossa digestão ela começa na boca, com a amilase salivar, depois a gente vai para o estômago, depois passa por todo o nosso intestino, e daí a gente tem 3 partes do intestino. E o que que acontece? Dependendo da cirurgia bariátrica, é retirado alguma parte do nosso sistema digestivo. E, consequentemente, a absorção de alguns nutrientes ela pode ficar prejudicada. Então, a grande indicação para quem faz uma cirurgia bariátrica é sim uma suplementação, mas daí vem o grande ponto, que o volume de comida que um paciente bariátrico vai consumir, muitas vezes ele é extremamente reduzido. E, consequentemente, a gente vai precisar entrar com alguns suplementos. Às vezes um whey, uma proteína vegetal, por exemplo, aumentar o aporte de proteína, vitaminas e minerais, né, que tiveram ali a parte onde elas seriam mais absorvidas comprometida. Então, existem vários tipos e fico feliz, Bia, que você tenha aí, através da alimentação, esteja conseguido, tenha conseguido aí se alimentar de forma saudável, e isso é muito bom, até porque o prazer de comer é muito mais fácil de a gente absorver os alimentos aí que a gente tem na própria comida do que se alimentar de uma cápsula, né? A cápsula não tem cheiro, não tem gosto, é sem graça, claro que ajuda, eu não estou aqui recriminando os nutracêuticos, os suplementos alimentares, mas a gente precisa prestar atenção. Preciso de um suplemento alimentar ou será que eu consigo colocar uma cenoura, uma abóbora aí no meu dia a dia, no preparo das minhas receitas? A gente também precisa prestar atenção. Nutricionista também é a pessoa que trabalha com alimento de verdade, então a gente precisa colocar isso no nosso dia a dia. Eu entendo, sim, que muitas pessoas preferem uma cápsula porque acham que isso vai ser um milagre, mas não adianta nada eu tomar uma cápsula, ir lá na farmácia comprar aqueles complexos vitamínicos e achar que eu estou arrasando, até porque muitas vezes, dentro de um complexo vitamínico que é baratinho, que tem na farmácia, a forma daquelas vitaminas e minerais, gente, ela está numa qualidade que muitas vezes você vai comer e aquilo vai passar pelo seu trato gastrointestinal e você vai eliminar, porque está numa forma que não é bem absorvível. E se lhe faltam nutrientes essenciais para a absorção desses complexos vitamínicos, você está gastando dinheiro. Mas vale comer alimento de verdade, tá? A Rosânia está falando aqui, tomo coenzima Q10 e creatina todos os dias e me sinto muito bem. Que coisa boa. Bom, gente, principais pontos aqui
é o que é normal e o que não é. Vamos lá. Sentir cansaço ao final de um dia produtivo é normal. Colocou um check aí, isso é normal. Mas acordar já cansada, sem disposição, isso aí não é normal. É um sinal de alerta do seu corpo. A alimentação, muitas vezes, ela pode roubar a sua energia. Por exemplo, eu adoro ficar o dia inteiro bebericando um cafezinho. É um cafezinho lá, um cafezinho aqui. O cafezinho, gente, é quase um agente social, né? Você vai lá, toma um cafezinho, alguém chega na sua casa, você serve um cafezinho, e tudo é um cafezinho. E daí você toma esse super estimulador, ele precisa se hidratar com água, mas a gente toma aí um monte de cafeína, pãozinho, bolachinha, biscoitinho refinado, rico em açúcar, ou aquela bolacha cream cracker que é rica em gordura trans, um monte de conservadores, só refinaditos, tá? E o que que acontece? Isso faz com que você tenha energia rápida, cafeína, carboidrato de rápida conversão em, em glicose, energia, pico, só que a queda é brusca, tá? E daí isso vai gerar um cansaço, uma fadiga. E o que que pode acontecer? Isso também vai acontecer num jantar pobre em nutrientes, muito pesado, rico em gorduras, muitos refinados, ao invés de comer vegetais, hortaliças ou colocar isso no preparo das receitas, é só também arrozinho branco, macarrãozinho, com um monte de creme de leite, que eu vejo aí. Ah, eu faço dieta low carb, eu faço dieta cetogênica, à noite eu como um monte de queijo e também como um monte de creme de leite, daí como um bacon, porque dentro da low carb da cetogênica a gente pode colocar tudo isso. E os vegetais e as hortaliças, né? Onde é que eles entram também? Os vegetais e hortaliças também entram numa estratégia low carb, cetogênica, numa dieta que é normal, uma dieta para quem está buscando mais saúde, para quem quer emagrecimento, né? E a gente tem aí inúmeros para colocar no nosso dia a dia. Mas dá preguiça de picar? Será que você sabe congelar? Eu posso trazer praticidade com isso, posso variar a minha alimentação. E daí, gente, por isso que vocês precisam participar do evento Comer Bem Sem Perder Tempo, que é na próxima semana. Eu vou trazer as minhas ideias para que você consiga, com variedade, praticidade, sabor, sem perder tempo na cozinha, otimizar o seu tempo. Então, se você ainda não se inscreveu, tem link no perfil para você se inscrever gratuitamente e aprender um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, o que que acontece, gente? Tem muita gente que troca o jantarzinho da noite pelos refinados, pelos farináceos, pelo açúcar, ou que fica o dia inteiro quase sem comer, e daí chega à noite querendo comer o reboco da parede de tanta fome, daí vai para alguma coisa que vai dar energia rápida. Daí você sente aquele prazer enorme, um abraço, dá um pico de glicemia alto e depois um cansaço extremo. Por quê? Porque a energia foi rápida e acabou aí rapidamente também, e, consequentemente, esse processo faz com que o nosso corpo fique em sinal de alerta, produza mais radicais livres, e isso, esse hábito errôneo diariamente, vai te gerar fadiga, cansaço. O seu corpo, quando consumir alguns alimentos, ao invés de usá-los e metabolizá-los para a produção de energia, vai o quê? Deposição de gordura na região abdominal, no culote, dificuldade de emagrecimento, por quê? Porque ele está em sistema de alerta o tempo inteiro. Ao invés de usar isso em seu benefício, ele vai reservar. E para você, mulher com envelhecimento, isso é batata, gente. Naturalmente, a mulher tem uma tendência a fazer essa reserva energética. Tá? Então, isso também pode acontecer. Ó, estão falando que amam minhas receitas, muito obrigado. Boa noite, voltei, a internet está ruim.
Não como carne vermelha, embutidos e açúcar refinado. Que bom, Mary. Fico muito feliz com isso, tá? E o que que acontece? Eu vou trocar também aqui, ó. Eu não sei se é a minha internet que tá ruim ou a dela, mas eu vou trocar para o 5G, porque funciona demais e melhora, tá? Então, troquei agora para o 5G que fica melhor. Bom, gente, deficiências nutricionais que pesam no cansaço. Deficiência de vitamina B12, essencial para energia e para o raciocínio. Então, a deficiência, né, o não consumo aí da B12, que também está muito associada com fontes de origem animal, né, ovos, peixes, carnes magras, os próprios laticínios e alguns casos, claro, por exemplo, não como nada de carne, sou vegetariano, você precisa de uma suplementação, indicação de um profissional nutricionista para que você, né, tome a B12, seja ela no formato de cápsulas ou até mesmo intravenosa. Mas a gente precisa fazer um exame, uma avaliação bioquímica para depois iniciar uma suplementação, né? A deficiência de B12 ela pode causar fadigas, dores de cabeça, baixa concentração, a vontade de ficar enterrada na cama, sem disposição alguma. Outra coisa que é muito importante são as gorduras boas, tá? E o que que acontece? Aumentam a saciedade e sustentam, te dão energia. E daí boas fontes. Ontem a gente falou da modulação de cortisol para dormir melhor. Então, o abacate é uma excelente fonte de gorduras boas. A gente pode trocar, às vezes, a manteiga por uma maionese de abacate para comer no pão, por exemplo, tá? Então, é uma ideia bacana. Fazer uma maionese de abacate para temperar uma salada, colocar uns cubinhos de abacate aí no preparo de alguma receita, misturar abacate com tomate no famoso guacamole, colocar sardinha aí junto, fazer uma pastinha deliciosa, até porque a gordura do abacate com o tomate melhora a biodisponibilidade do licopeno e dos carotenoides presentes nesse nosso tomate. A gente pode colocar uma cenourinha ralada, que também é fonte de carotenoides, né, vitaminas do complexo A, que a gente acabou de falar, tem gordura e melhora a biodisponibilidade também. Olha só, tá? A, a Lê a Lê está falando que está assim, exame mostra B12 baixa. Em alguns casos, Ale, você vai ter que, claro, se preocupar sempre com a alimentação, mas fazer uma suplementação, tá? Fontes de gorduras boas, peixes menores, sardinha, por exemplo, é um excelente peixe. Peixes locais da sua região, se você conseguir ter acesso a esses peixes locais, muito se fala que o salmão é a melhor fonte de gordura. Depende, né? Esse salmão tá vindo da onde, gente? Acreditem mais na sardinha, né? Os peixinhos menores, peixes locais aí também. Então, ou invistam na semente de abóbora, girassol, farinha de linhaça, farinha de chia, né? Castanhas, nozes, amêndoas. Proteínas de qualidade. Elas vão sustentar a disposição e ajudar no equilíbrio hormonal. Trocar no café da manhã do pão com margarina por ovos mexidos com tomate e temperinhos naturais. Combinado? Trocar um pão industrializado por um pão feito por você, porque os conservadores aí dos pães muitas vezes estão sendo um prejuízo diário, não só no café da manhã, mas na hora do lanche ou lá no seu jantar com pãozinho de novo. Esses conservadores podem estar prejudicando a sua síntese de estrogênio. Olha só. E soluções práticas? O que que a gente pode fazer? Bom, ajustar a alimentação. Então, um cafezinho da manhã, papel e caneta na mão, com ovos, vegetais e gorduras boas. Pode ser um pãozinho feito por você, um pãozinho que tenha psyllium, pode ser um pãozinho rápido também. Alguém me falou da tapioca. Ai, a tapioca. Gente, não quer dizer que é sem glúten que é mais saudável, tá? A gente precisa prestar atenção também, porque há uma grande deficiência de ferro e B12, especialmente, né, nas pessoas, algo que não se via muito, porque o trigo que é consumido naturalmente aí pelas pessoas durante o dia inteiro, come no café da manhã, no lanche, no jantar,
A farinha de trigo, ela é enriquecida com ferro e ácido fólico, que é B12, tá? E daí o que que acontece? Você está consumindo isso diretamente, diariamente, e não é só porque eu troco pelo sem glúten, que também é muito mais saudável. A gente precisa dessas fontes alimentares em alimentos que vão nos nutrir, não com suplemento fuleiro que tem lá na farinha. Inclusive, a qualidade dessa farinha nem é tão boa, tá? E o que que acontece, gente? A gente precisa reduzir industrializados, farináceos e açúcares, até porque o excesso deles vão nos causar fadiga e cansaço. Um jantar mais leve, um pouquinho mais cedo, né? Tá muito tarde para eu jantar. O que que eu vou fazer? Você vai usar vegetais com. Ontem a gente falou um pouquinho sobre isso. Vegetais que são aí fontes de carboidratos complexos, com uma quantidade menor de caloria, que tem uma digestibilidade maior. Brócolis, couve-flor, a própria abobrinha, uma abóbora, por exemplo, uma sopinha com inhame, cenoura, né? Enfim, são opções bacanas. Não estou dizendo para você comer um pratão de alface e fazer. Não. Você pode comer alguns vegetais, uma sopinha. Vai fazer uma omelete, rala uma cenoura nessa omelete, coloca uma proteína ali no meio, mais um vegetalzinho, né? Poxa, traga qualidade. André, não quero fazer na frigideira, que preguiça. Bota um atum, às vezes que não dá tempo do teu franguinho, coloca aí uma sardinha, faz uma omelete de forno, por exemplo, entendeu? Então, não precisa colocar farinha nessa tua omelete de forno. Coloca só esses ingredientes, acrescente vegetais na sua rotina, tá? Fazer experimentos práticos. No café da manhã, o principal ingrediente não ser o seu pão industrializado, de repente se aventurar em fazer um pão, né, com menos quantidade de açúcar passada nesse pão. Então, geleia, um monte de açúcar, aí vem com melado ainda em cima, né, que você não possa comer. Mas a gente precisa ter esse equilíbrio também, né? Se entupir de suco no café da manhã, suco verde é bacana. Mas um suco verde que eu tenha ali uma boa quantidade de vegetais verdes também, não adianta eu colocar maçã, suco de laranja, abacaxi, meia folhinha de couve. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Daí o suco verde, ele realmente não faz milagre. Isso aí é um suco que tem um pedacinho de couve. Daí ainda coa, o que ficou de fibra? Cadê a casca da maçã? Cadê o verde do seu suco verde? Ali, da couve, que seja. Pode ser uma rúcula, pode ser qualquer um. Se você já não come vegetais durante o seu dia, poxa, toma ele no suco. Bate bem, não precisa coar, por exemplo, né? O meu café da manhã é sempre cuscuz não transgênico e ovos. Ai, que delícia, Rosângela, muito gostoso. Tá? Adoro cuscuz também. Muito, muito bom. Dá para fazer pãozinho, dá para pegar esse cuscuz e esse ovo e transformar em várias receitas também, para não ficar sempre na mesma coisa. Às vezes você pode enjoar disso. Combine melhor, incluindo uma fruta com fibra, né? Linhaça, gergelim, faz a farinhazinha, joga um psyllium, proteínas como ovos também, muito legal a ideia. Uma crepioca, ao invés de comer só a tapioca pura, porque daí a gente vai ter proteína com carboidrato ali junto, daí pode botar um psyllium nessa crepioca, uma linhaça, uma chia, mistura, bate bem, faz. Pode botar um pedacinho de queijo, pode comer uma fruta, né? Não tem problema você comer uma fruta no café da manhã, fazer um pãozinho saudável, um pãozinho de frigideira, um pãozinho feito no micro-ondas, os próprios ovos mexidos que entram dentro de uma receita também. Tem o hábito de comer frutas à noite. Nilda, é interessante, mas você precisa entender a quantidade, que tipos de fruta, né? Se você está consumindo com fibra, que às vezes você está consumindo, vou comer uma laranja, só pega um monte de suco de laranja, espreme e come. O bagaço da laranja joga inteiro fora. Não, tem que comer um bagaço para ter fibra ali junto, tá? Então, ó, Luciana, viu? Agora eu respondi a tua pergunta, tá? Ter pronto em casa preparações saudáveis, práticas e congeladas. E daí que entra o comer bem sem perder tempo da próxima semana,
Tanto na hora da preguiça ou do cansaço, sempre ter algo pronto que vai te salvar de comer qualquer coisa, de pedir um delivery, de gastar um dinheiro à toa. Porque hoje mesmo eu conversava com uma aluna do Plano Ideal e ela justamente falava sobre isso. A gente economiza, a gente sabe o que está colocando no prato, a Andréa querida me falou isso, a gente tem aí segurança de saber que aquilo lá é ingrediente de verdade. Com pouco a gente consegue ter aí muito e possibilidades, tá? Para lanches na correria, você pode ter muffin proteico pronto, basta tirar isso do freezer, pode ter uma torta, uma quiche também proteica, mas com uma combinação de ingredientes que eu já falei para vocês antes. Quer comer uma quiche de jantar? Pode comer. Mas essa quiche tem o que de qualidade nutricional? Ah, a minha quiche é sem glúten. É com farinha de arroz, fécula de batata, polvilho doce. Tá, e daí? O que tem de nutriente aí? É uma fonte de carboidrato. Também energia. Ah, mas é sem glúten. E cadê a fibra? Cadê o vegetal? Cadê a proteína aí interessante? Ah, legal. Ah, mas a minha quiche tem um monte de queijo, creme de leite vegetal e é mais saudável, é funcional. Funcional, gente? Cadê o vegetal? Cadê a qualidade nutricional? Cadê as fibras dos antioxidantes, compostos bioativos, texturas dessa receita? Ah, bom. Ela tem psyllium, tem uma farinha de aveia, ela tem uma abobrinha ali no meio, ela é feita com, né, tem mais proteína, tem o ovo. Ah, legal. Ah, não, a minha tem um monte de bacon, calabresa. Não que você não possa comer, mas eu preciso entender a qualidade. Essa qualidade vai me nutrir mais, vai me trazer mais saciedade e uma qualidade de nutrientes diferentes, carboidratos, proteínas, lipídios, minerais, vitaminas, antioxidantes. Está consumindo com uma saladinha junto, né? Colocou vegetais ali na nossa quiche, por exemplo, tá? Ah, joguei 4 tomatinhos cereja, arrasei. Não, pode botar os talos do alho poró, que eu já mostrei para vocês aqui, que pode ser aproveitado especialmente para recheios, e daí, gente, uma infinidade de coisas. Percebe como tudo isso volta para o mesmo ponto? Quando você coloca mais cores, nutrientes, equilíbrio no seu prato, seu corpo responde com mais energia, mais disposição e mais vitalidade. Por isso que eu quero te ensinar no nosso evento da próxima semana. Inscreva-se com o link no perfil, entre no grupo de WhatsApp, se inscreve por lá. Só acredite no pessoal do grupo específico, no administrador do grupo que te manda mensagens. Não caia em cilada, tá? Extremamente não vale a pena, né? É por isso que eu quero te ensinar no evento Comer Bem Sem Perder Tempo, a como variar mais sem complicar a sua rotina, comendo de forma prática e saborosa. E, gente, você pode comer de tudo. Você pode comer. Ai, André, bacon é cancerígeno, nunca mais eu poder comer um bacon. Gente, eu vou ser bem sincero com vocês, tá? Tudo bem, existem os extremistas. Dentro da minha profissão, existem várias pessoas que são extremistas. Porém, o que acontece? Muitas vezes você vê essas pessoas extremistas comendo escondido várias coisas. Ou você tem e se encontra num grupo de profissionais e essa pessoa está lá não praticando o que ela fala. Isso é muito feio. Eu vou ser sincero para vocês. Eu, sim, quando vou num lugar, como lá uma pizza e gosto às vezes de um pedacinho de bacon, e tá tudo certo, eu vou comer naquele momento. É alguma coisa que eu trago para minha rotina, fico colocando no meu feijão, em todas as minhas receitas? Não, não é. Mas eu abro exceções e tá tudo certo. Eu vou comer e não vou me culpabilizar por isso. Eu vou ficar me punindo porque eu comi. Não, e tá tudo certo. Eu preciso do quê? De uma alimentação equilibrada, variada, para que sim eu possa me permitir a socializar, a experimentar, a comer coisas que eu também gosto, e tá tudo certo. Agora, se eu não me alimento saudável, nunca, e só fico nessas estratégias que são aí
confortáveis para que eu possa ter uma desculpa de comer só o que eu quero, sem esse equilíbrio que eu falo para vocês, daí é um caminho que você vai estar se enganando. Porque ninguém vai fazer para você. Aqui eu posso te trazer inúmeras ferramentas, mas você tem que dar a mão para mim e deixar eu te ajudar. Agora, se você quer se levar por um caminho aí de, de esconder coisas e omitir e ficar com essa culpa para dentro, beleza, né? A mensagem de hoje foi para te mostrar que viver cansada e sem disposição muitas vezes não é falta de remédio, de suplemento, mas sim um sinal de que sua base precisa de ajustes. Comer de forma variada, nutritiva e prática é um dos maiores segredos para recuperar energia e disposição no seu dia. Tá? Muito feliz, Luciana, que você tenha gostado. Fico aqui, então, te convidando para a live de amanhã, que a gente continua nesse nosso aquecimento de um tema que é extremamente especial e que tem tudo a ver com a saúde e o bem-estar. Intestino e cérebro, como melhorar de forma natural, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande e a gente se vê amanhã, gente. A live fica salva depois também para vocês conseguirem rever e se inspirar. Que bom, Martinha, que você gosta do meu modo de falar. Obrigado também, pessoal do YouTube. Rosângela, um beijo grande. Beijo, beijo grande aqui para você. Um beijo, Cris. Lu, boa noite. Obrigada. Que bom, Nick, que você gostou. Angel, muito obrigado. Irei rever. Amanhã tem aula aqui, 7h30 da noite. Espero você. Tá bom? Amanhã a gente vai falar sobre intestino e cérebro, tá? Beijo grande, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Amanhã tem aula sim. Tchau, gente do YouTube.